Não podemos começar a falar da passagem dos brasileiros torna-viagens por Vila Nova de Famalicão sem falarmos um pouco da mesma. Famalicão é hoje uma cidade moderna, renovada ao longo do tempo e que deve em parte aos brasileiros torna-viagens. Com uma rica e variedade de tradição cultural, a comunidade famalicense tem-se afirmado com uma personalidade própria e bem definida. Famalicão acaba por ter um destaque tanto a nível económico, geográfico, cultural, entre outras. Mas para este trabalho interessa-nos o século XIX e XX, com a instalação de algumas fábricas e oficinas como a Boa Reguladora ou fábricas de Ribadave, que a primeira a ser instalada foi pelo nosso Barão de Trubisqueira, um brasileiro de torna-viagens que teve uma grande influência para a nossa cidade e que iremos falar mais ao longo do trabalho. Assim, vou dar início a esta descoberta. Espero que gostem e acompanhem o crescimento da cidade com base nas influências destes brasileiros. Os brasileiros de torna-viagens são parte fundamental da história da imigração portuguesa. E estes brasileiros passam a imagem do regressado rico e ganancioso, que tinham costumes exóticos e sotaque e que usavam roupas diferentes. A imigração para o Brasil já vem desde o século XVIII, mas tem destaque no século XIX. Esta acontece pela pouca qualidade de vida e baixos salários, mas irei desenvolver melhor este aspecto já a seguir. Assim, estes torna-viagens trazem para Portugal um espírito burguês e empreendedor e filantrópico, marcado pela fortuna e pelo gosto da viagem e pelo fascínio como espólita da cultura, desenvolvendo cada vez mais o nosso país. O objetivo deste trabalho é perceber o fluxo da imigração e a influência que os torna-viagens tiveram na política e na economia de Portugal, mas principalmente em Vila Nova de Famalicão. Antes de tudo, tenho que dizer que a imigração está dividida por 3 períodos. O primeiro, conhecido como o início, deu-se por volta de 1808 a 1850. O segundo período, ou apogeu, que foi desde 1850 a 1930, como podemos ver neste gráfico, que nos mostra o número de imigrantes a nível nacional para o Brasil. E por fim, o terceiro período, ou também chamado de imigração contemporânea, que foi desde 1930 a 1960. E agora, com que idade imigram? Qual é o nível de cultura destes imigrantes? Por que razão escolhiam o Brasil e, principalmente, por que razão imigravam? São os membros mais novos, principalmente rapazes, que costumam emigrar. Fazem-nos antes dos 14 anos para não pagar registros militares, uma forma de poupar dinheiro, pois a família já tinha o custo da viagem e do passaporte. Estas famílias apostam nos filhos para eles enriquecerem. Posso dividir estes imigrantes por 2 grupos. Os que já vão e já conhecem alguém influente, que lhes ajuda a ter mais oportunidades, conhecendo mais pessoas influentes, enriquecendo mais facilmente e ganhando mais conhecimento. E aqueles que vão para dar uma melhor qualidade de vida à família e colocar a comida na mesa. Esses imigrantes não tinham muitos estudos e acabavam por sair do país pela situação política do mesmo, ou pela fraca qualidade de vida devido à falta de trabalho. Escolhiam o Brasil, principalmente pela facilidade da língua, mas também pelos bons salários e por serem parecidos a nível de cultura. Posso dizer que eram pessoas, por natureza, com mais capacidades e mais ambiciosas. Para concluir esta parte, devo dizer que os imigrantes eram bastante criticados, mas foi a partir deles que a economia, as mentalidades, a indústria e, entre outras, se desenvolveu. A Zona Norte, dando destaque para Vila Nova de Famalicão, tem uma grande saída de imigrantes, como se observa nestas tabelas, e por isso tem uma grande entrada de retornados, que deixaram as suas marcas aqui no concelho. Refiro-me ao Barão de Trubisqueira e ao seu irmão, a Joaquim José Sousa de Guimarães, o Barão de Joanho, Francisco Tinoco de Sousa, Joaquim Sousa Fernandes, entre muitos outros, que deixaram as suas marcas tanto a nível da política como da arquitetura, da indústria e da escrita. Vou destacar 2 grandes brasileiros de torna-viagens que passaram por Vila Nova de Famalicão e deixaram grandes marcas no concelho. Refiro-me ao Barão de Trubisqueira e a Joaquim José Sousa Fernandes. Começando pelo Barão de Trubisqueira. Nasceu em Vila Nova de Famalicão, na freguesia de Gavião, em 1824 e faleceu em 1898. Este senhor, em 1834, emigrou para o Brasil, de onde regressou em 1851. Posso dizer que Barão de Trubisqueira foi chefe conselheiro do Partido Progressista e deputado em 2 legislaturas. Presidiu a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão durante 5 mandatos. Também exerceu o cargo de juiz de direito. Mandou construir uma linha férrea entre Porto e Matosinhos. E entre 1883 e 1885 montou uma pequena fábrica de fiação de lã. Mandou construir o Palacete em Vila Nova de Famalicão, que hoje em dia é onde está o Museu Bernardino Machado. Já Joaquim Sousa Fernandes nasceu também em Vila Nova de Famalicão, no ano de 1849 e faleceu em 1928. Emigrou para o Brasil com apenas 13 anos, onde inicialmente foi caixeiro e estudou ao mesmo tempo. Apostou bastante na sua educação e ainda no Brasil ascendeu ao cargo de Presidente Honorário do Retiro Literário Português. Não é à toa que escreveu os seus livros.
Regressando a Portugal, Joaquim Sousa Fernandes foi o primeiro redator do Semanário Republicano de Vila Nova de Famalicão, o Porvir. Ocupou também cargos políticos e foi diretor da Casa-Museu de Camilo Castelo Branco. Assim, com o regresso, os torna-viagens deixaram marcas que são visíveis em todos os quadrantes da sociedade famalicense. E por isso, este trabalho tem particularidades muito interessantes que nos enriquecem em vários sentidos. Consegue-se perceber os nomes de ruas, os edifícios e o estilo que o mesmo apresenta, entre muitas outras coisas. E dando a minha opinião, estas pessoas são muito inteligentes e com um espírito incrível, e são sem dúvida uma fonte de inspiração.